Asterisco gotejamento. Drip. Asterisco gotas de lava do tamanho de cabeças humanas caíram do céu, trazendo consigo o poder ardente do fogo. Sob o seu glamour e beleza, eles escondiam um poder aterrorizante. A terra continuava roncando, e cada contato entre a lava e o solo causava explosões que formavam enormes buracos. A floresta circundante também foi incendiada, resultando em um horrível mar de fogo. As criaturas pareciam minúsculas nesse incêndio. Mesmo que eles tivessem sido tocados apenas um pouco, sua pele oleosa se iluminou como se fossem tochas. Os gemidos das criaturas ressoavam quando um cheiro forte e carbonizado permeava o ar. Emparelhado com o vasto mar de fogo, era como se este fosse o fim do mundo. O poder destrutivo de um feitiço lendário é imenso. Não é de admirar que o lendário conselho do continente tenha tornado tabu. O paladino Patrick ficou obviamente chocado também. Enquanto ele poderia facilmente matar um caçador lendário, sua área de efeito não era tão aterrorizante como era. Milhares de criaturas foram queimadas em cinzas em um único ataque, e muitas mais sofreram queimaduras graves. Sem padres para curá-los, suas feridas contaminadas levariam à morte certa. Agora não é hora de assistir. Leylin apontou o dedo. Algumas figuras negras que superaram as chamas logo chegaram antes delas. O líder deles era o lendário Hunter, mas era evidente que Leylin havia se concentrado um pouco nele. Os Kefiriren tinha sido apontado para ele, e muito de suas escamas e pelos haviam sido queimados. Ossos se projetavam de algumas partes do corpo, criando uma visão aterrorizante. Atrás do caçador havia algumas criaturas que pareciam lamentáveis. A pele e a barba em seus rostos estavam quase queimados, e agora eles observavam Leylin e o paladino com vigilância. Um deles, evidentemente um padre mais velho, destacou-se e olhou diretamente para Leylin. Seu olhar continha um ódio que estava gravado nos ossos. Mago lendário do mundo exterior, nós da tribo do Sangue Negro não parecem ter lidado com você. Por que você de repente atrapalha nosso sacrifício sagrado e até prejudica nosso povo? Patrick havia sido ignorado. Com a diferença em suas facções, os dois grupos eram inimigos naturais. Então, o que mais havia para ser dito? Eu costumava trabalhar para Lua Argêntea, respondeu Leylin. Ele estava sorrindo levemente, mas sentiu uma pontada de pena dentro dele. Mesmo com o bônus de ser um arcanista e suas outras habilidades, a magia lendária em grande escala ainda não causou muitos danos aos verdadeiramente poderosos. A luz azul brilhou nos olhos de Leylin. Este é apenas um ataque à distância, afinal. Um único alvo teria levado um deles para baixo para sempre. Então você é uma das pessoas de Alustriel, exclamou a velha criatura. A tribo Blackblood tinha ficado do lado do Império Orc, então eles eram agora os arquinimigos com Lua Argêntea. Todas as criaturas haviam ouvido que a rainha de Lua Argêntea se preparava para recuperar suas terras, de modo que não havia mais necessidade de discussão. Então é por isso que você está contra nós. De fato, esse conflito não pode ser resolvido, o velho padre resmungou, seus olhos ficando sedentos de sangue. Mas enquanto você interrompeu nosso ritual sagrado, você nos ofereceu sacrifícios ainda melhores. A vida de dois lendários deve ser suficiente para apaziguar nosso mestre. Pegue eles! O padre rugiu, e o lendário Hunter finalmente teve uma saída para sua impaciência. Saltou para fora, deixando um grande buraco no chão. Rachaduras se espalharam como teias de aranha em todas as direções enquanto a criatura corria na direção de Patrick como uma bala de canhão, com suas terríveis garras venenosas atingindo a cabeça do paladino. Precisamos mostrar um poder irresistível. Senão, será apenas mais poderoso que as criaturas. Neste momento, a voz de Lilian soou pelo ouvido de Leylin. Parecia que ela e o druida ainda estavam escondidos, como se o mais paciente dos predadores esperasse por sua presa. É disso que eu gosto. Abaixando os olhos, Leylin exalava uma aura assassina. Banshee esvaiu. Um grito estridente que parecia emergir da própria alma explodiu, o som se espalhando em todas as direções para congelar os pensamentos de todos por um momento. Agora é a hora. Maior vinculação. As mãos de Leylin se moviam como se ele fosse um bardo profissional, constantemente puxando as cordas que eram os elementos da trama.
Raios fascinantes emanavam de seu corpo. Asterisco rugido. Asterisco, o lendário Hunter parecia estar preso por alguma força invisível no ar, e ficou preso nessa posição. Todo o mal deve ser perseguido, julgamento divino. O paladino finalmente teve sua chance. Ele chegou na frente do caçador com sua espada de cristal envolta em luz branca sagrada. Seus olhos ardiam com chamas de platina. Pausa limpa. As escalas e as defesas energéticas do lendário Hunter foram separadas pela espada do paladino como se fosse uma faca quente cortando a manteiga. O sangue jorrou em todas as direções quando uma cabeça gigante caiu no chão. Suas técnicas proficientes e trabalho em equipe permitiram que Leylin e Patrick cuidassem instantaneamente da lendária criatura. Essa quantidade de força evidentemente superou a imaginação dos superiores entre as criaturas, e o lendário padre colocou resolutamente as mãos no peito, como se estivesse prestes a escolher alguma coisa. Bip! Com base em ondulações de energia e julgamento de forma, as chances de o oponente sacar punhal de sacrifício são 99,99%. Sacrifício da força divina começará em 0.27s. Uai! A voz robótica de Chip soou e a previsão fez com que Leylin se movesse rapidamente. Uma luz misteriosa varreu sua mão, desconsiderando toda a defesa na tentativa de atacar o velho padre. O padre olhou para a mão inexpressivamente. A linda adaga que uma vez estivera ali havia se partido, ao ponto de não haver sequer um cabo. Feitiço arcano lendário, grande desjunção. Mesmo uma arma divina sofreria a ira desse feitiço arcano, muito menos itens normais do mundo mortal. Isso não foi tudo. O velho colar do padre, sua equipe cheia de força divina, seus dentes de animais e todos os tipos de artefatos mágicos que foram escovados com força exemplar foram todos quebrados. Como esperado de um legado de arcanista. Até mesmo a grande desjunção e o Timestop podem me permitir fazer o que eu desejar entre os lendários. Embora Leylin tivesse alguns feitiços lendários, eles não podiam se comparar ao legado de arcanista que ele possuía. Ele chegou a se tornar uma cidade flutuante. Ele tinha todos os segredos e modelos de feitiços de arcanista que queria. Esta força. Não foram apenas as criaturas que foram surpreendidas pela força de Leylin. Até mesmo seus aliados em Patrick, Lilian e Alegor ficaram chocados em segredo. Como ele pode ter tantos espaços mágicos de alto nível e lendários? Ele poderia ser um amante da deusa da trama? Não, não é isso. Há outra possibilidade. Magias arcanas. Os olhos de Lilian queimaram com fervor, suas realizações em feitiços arcanos excedem muito minhas expectativas. Já está em um nível inconcebível. Como um mago lendário, ela também realizou pesquisas sobre magias arcanas e obteve alguns modelos de magias arcanas de baixa classificação. Ela definitivamente sabia que isso permitiria que ela fizesse mais feitiços. Era uma pena que houvesse poucas mulheres que tivessem obtido e pudessem usar magias arcanas lendárias com facilidade. Eles eram todos velhos malucos que viveram por milhares de anos, nenhum tão jovem quanto Leylin. Não é de admirar que ele tenha avançado tão depressa. Então ele já captou alguns segredos dos antigos arcanistas? Lilian ponderou por dentro, pensando que ela havia desvendado os segredos de Leylin. Leylin esperava isso, no entanto. Ele prestou pouca atenção a isso, pois o vazamento de informações era intencional. Afinal de contas, não era um tabu para os magos lendários fazerem pesquisas sobre artes arcanas, e ele estava apenas contornando ligeiramente a linha. Quanto mais força ele revelou, mais ele poderia fazer. Por que você ainda está lá? Vá. Como agora, por exemplo. O paladino aturdido ouvia os comandos de Leylin subconscientemente, avançando para as poucas e poderosas criaturas remanescentes, que estavam perdidas. Explosão de meteoros. Bigby está esmagando a mão. Com o paladino atacando, Leylin usou seu terrível controle sobre feitiços e cuidou da situação em um instante. No final, a mente de Patrick pareceu bater quando viu Leylin transformando a última das criaturas em pó. Um método de batalha tão violento, mas refinado, assim como a última luta, é ainda mais louco do que um berserker. Ele é realmente um bruxo. Esteja preparado. Agora é o verdadeiro teste.
Leylin lembrou a ele com uma expressão séria. O paladino ficou sombrio enquanto olhava para a tribo Blackblood. Um rugido aterrorizante ressoou na área, contendo grandes quantidades de fúria. Vendo tantos de seus subordinados mortos, Malar não podia mais aceitar. Ele enviou seu avatar para subir ao palco.